E aí, investidor cripto, tudo bem com você? Como você pode ver, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar 3 maneiras existentes para você ter renda passiva com criptomoedas. Muito mais do que isso, eu vou te mostrar aqui bem brevemente, em 30 segundos, caso você não saiba, o que é a tal da renda passiva. E eu também vou te mostrar, mais importante ainda, por que é possível, melhor dizendo, quando é possível você ganhar renda passiva com criptos. Porque quando você entender esses 3 pontos em que fazem sentido alguém te pagar pelas suas criptomoedas, você, por outro lado, vai entender também quando não faz sentido. Isso vai te ajudar a evitar que você caia em armadilhas, que você caia em furadas, beleza? E aqui o conteúdo principal. Eu vou te mostrar as 3 principais formas de renda passiva com criptomoedas. Obviamente, também vou detalhar, tem uma tabelinha para ficar bem didático isso, as vantagens e as desvantagens de cada um desses tipos para você entender qual deles é o ideal para você. Também, obviamente, eu vou te alertar de alguns cuidados que você precisa tomar e, obviamente, eu não vou ficar preso apenas nesse mapa mental. Eu estou usando ele apenas para que a explicação fique mais estruturada e mais didática, mas eu também vou te mostrar na prática onde e como você faz. Também vou te mostrar algumas ferramentas importantes e o tamanho desse mercado, para que você tenha dimensão da oportunidade que está diante de você. Tá legal? Bom, sem mais delongas, bora pro conteúdo. E obviamente, se você ainda não é inscrito no canal, eu, se fosse você, não deixava de me inscrever e ativar o sininho, porque aqui você tem um conteúdo realmente diferenciado para te ajudar nessa jornada de investimentos com criptos, beleza? Bom, renda passiva é a única forma que você tem de conseguir liberdade, porque quando você tem uma renda mensal que é maior do que as suas despesas, você passa a ser dono do seu tempo, beleza? Em que casos é possível você conseguir renda passiva? Por que alguém ia te remunerar pelas suas criptomoedas? Quando que tem fundamento alguém te pagar pelo seu investimento? O primeiro caso é quando você ajuda a prover liquidez. Como assim? Quando você empresta dinheiro para o mercado. Existem uma série de empreendedores que têm projetos que eles têm expectativas de gerar um lucro X, por exemplo. Vamos supor que eu tenho um empreendimento e eu tenho a expectativa de que esse empreendimento vai me gerar 15% de lucro ao mês. Mas eu tenho a ideia, mas eu não tenho dinheiro para implementar essa ideia. Então, se eu espero obter 15% de lucro por mês, faz sentido para mim pagar para alguém 10%, 7,5%, algum percentual menor do que esses 15%, porque a pessoa vai contribuir para o meu projeto com dinheiro e eu vou ganhar uma margem em cima. Então é um ganha-ganha. Eu, empreendedor que pego dinheiro emprestado, tenho expectativa de ganhar e a pessoa que empresta para mim também vai ganhar, beleza? Então, quando eu ajudo a prover liquidez para o mercado, quando eu empresto meu dinheiro, é uma situação em que faz sentido eu receber uma recompensa em forma de renda passiva. Adesão. Como assim? Bom, quando você ajuda a formar uma comunidade, você está ajudando a criar um novo ecossistema para uma criptomoeda, para uma blockchain, ok? Quando você está ajudando a popular essa comunidade, você está contribuindo para o crescimento dela e, por consequência, você também é premiado por isso. E a terceira forma é validação. Aqui você está prestando um serviço. E fica tranquilo que, dependendo do seu nível de conhecimento do mercado cripto, isso aqui pode parecer talvez um pouco nebuloso, mas com o passar do tempo vai ficar cada vez mais claro, ok? Você ajuda a validar transações na rede, contribuindo para a segurança e a descentralização. Deixa eu explicar um pouquinho melhor essa parte aqui.
Obviamente, se você está interessado no mercado de criptos, você já ouviu falar no Bitcoin. Provavelmente você já ouviu falar também no Ethereum. Talvez você tenha ouvido falar no Ethereum 2.0. É possível que você tenha ouvido falar de ADA, Cardano, de Solana, Polkadot, Terra, Avalanche. Bom, para que um novo Bitcoin seja gerado, para que surja um novo Bitcoin no mercado, é necessário um mecanismo de consenso. O mecanismo de consenso do Bitcoin é chamado Proof of Work, prova de trabalho. Isso significa que um Bitcoin é minerado através do poder computacional. A gente precisa de computadores com alta capacidade de processamento e o prêmio dessa energia computacional direcionada para resolver um problema criptográfico, o prêmio é um Bitcoin, ok? O Ethereum hoje também utiliza Proof of Work. Proof of Work é o mecanismo de consenso mais seguro de todos. Porém, existe um outro mecanismo de consenso chamado Proof of Stake. O Ethereum está se preparando para fazer a transição entre prova de trabalho para o Proof of Stake. Outras criptos, bem conhecidas também, como Cardano, Solana, DOT, etc., elas já utilizam Proof of Stake. Bom, eu te falei que para que um Bitcoin surja no mercado, eu preciso de muito poder computacional, certo? Certo. Bom, para que eu valide uma transação na rede dessas e outras moedas que têm o Proof of Stake como mecanismo de consenso, eu preciso de dinheiro. Mais precisamente, não dinheiro fiat, e sim o token de cada uma dessas moedas aqui, respectivamente. Então, um novo token de ADA Cardano, por exemplo, só surge no mercado quando ele é validado por pessoas que já têm outras ADAs Cardano. Resumindo, se você tem grande poder computacional, você tem vários ASICs, que são os computadores próprios para minerar Bitcoin, você tem uma fonte de energia elétrica barata, você consegue minerar Bitcoin, você consegue colher novos Bitcoins, por assim dizer. Por outro lado, você não precisa de energia elétrica para colher novos tokens do Ethereum 2.0, quando ele for lançado, novos tokens de ADA Cardano, de Solana, entre outras. Você precisa de mais tokens. Quanto mais tokens você tiver, mas não basta apenas ter, você precisa ter esses tokens e direcionar para stake. Aí sim você vai receber como recompensa outros tokens. Calma, esse assunto é complexo mesmo, não se preocupe, siga aqui porque eu vou tentar fazer a explicação mais didática possível para você entender do começo ao fim esse processo. Então você entendeu que faz sentido você receber uma recompensa por prover liquidez para o mercado, faz sentido você receber uma recompensa por ajudar a promover o ecossistema de uma determinada blockchain, faz sentido você receber uma recompensa por você validar novos tokens de uma criptomoeda, ok? Dito isso, as três principais formas de renda extra com renda passiva, melhor dizendo, né, com criptos são farming, staking e lending. Vamos ver as diferenças entre cada uma delas, as vantagens, as desvantagens, os riscos e o potencial de ganho. Bom, farming ou yield farming nada mais é do que você deixar as suas moedas num pool de liquidez de uma DeFi em troca de receber dinheiro por isso. Bom, o que é DeFi? DeFi é uma plataforma de finanças descentralizadas. E para que haja negociação desses tokens, desses ativos, é preciso que haja liquidez. Precisam ter tokens em circulação. Para isso, existem os pools de liquidez. Então você tem lá, por exemplo, uma determinada quantidade de tokens de PancakeSwap e de BNB. Você tem esses tokens, você deixa lá no pool de liquidez travado e em troca você recebe uma recompensa
pelo fato de você prover liquidez, beleza? Bom, é onde que você pode fazer esse tal de yield farming. Você pode fazer tanto diretamente pela Binance, já vou te mostrar onde. Você pode fazer na Uniswap, na PancakeSwap, na OneInt, na SushiSwap, legal? O staking, por sua vez, é você travar as suas moedas, ajudando no crescimento da rede, em troca de você receber mais moedas futuramente. Aqui você está prestando um serviço de validação da rede, por assim dizer. Então você faz lá um stake de Solana, por exemplo, você recebe algumas Solanas em pagamento, em troca. E aonde que você faz isso? Novamente, você também pode fazer staking direto pela Binance, logo eu vou te mostrar onde. Você pode fazer pelas DEX, que são as exchanges descentralizadas. Você pode também fazer staking direto de carteiras, como a Ledger, por exemplo, ou a Phantom, que eu vou te mostrar agora, nesse exato momento. Olha, a Phantom é uma carteira de criptomoedas em que, como você está vendo aqui, você pode fazer o staking de Solana em apenas 3 cliques, beleza? Vou deixar aqui o link aqui abaixo para te ajudar, caso você queira fazer staking por essa carteira. E lending. Bom, é comum você ver pessoas pagando juros por empréstimo de dinheiro que o banco faz para as pessoas, né? O banco empresta dinheiro e a pessoa se mata de pagar juros. Bom, com o lending, você pode emprestar moedas, seja criptomoedas ou mesmo stablecoins, como o Tether, por exemplo, para uma CeFi, uma plataforma centralizada de finanças, em troca de ROI, de retorno sobre o seu investimento. Você empresta o seu dinheiro para pessoas que têm a expectativa de fazer mais dinheiro com aquele capital, legal? E aonde que você pode fazer isso? Novamente, você também pode fazer essa modalidade de renda passiva na Binance. A Binance é a maior corretora do mundo, então ela oferece uma vasta gama de serviços. Você também pode fazer em plataformas como a BlockFi, a Ledn, a Nexo. Eu vou te mostrar agora um pouco delas, antes de te falar a característica de cada uma dessas modalidades e o risco envolvido, porque aí você vai entender qual delas melhor se aplica para você, beleza? Bom, aqui na BlockFi você pode simular quanto que você pode ter de retorno. Então você seleciona aqui o ativo que você quer emprestar para eles. Você pode emprestar Bitcoin, Ether, você pode emprestar uma stablecoin como por exemplo o USDT, ok? Esses são os ativos que você pode emprestar para ele. E aqui você simula a quantidade. Então vamos simular que eu vou emprestar para a BlockFi $1.000 durante um ano. Eu vou receber em troca $82. Se eu resolver deixar por 10 anos, eu vou receber em troca $1.208. Simples assim, você pode brincar aqui e fazer várias simulações. Ah, mas eu vou emprestar $1.000 e vou receber somente 120 por ano. Vou levar 10 anos para um pouco mais do que dobrar o meu capital. Isso é muito pouco. Bom, você vai ver que existem modalidades em que você pode ter um lucro maior. Porém, sempre com mais potencial de lucro, você tem mais risco. Bom, e aqui na Binance, onde que eu faço para encontrar a opção de rendas passivas? Aproveitar que eu estou logado aqui, se você ficar até o final do vídeo, lá para o finalzinho eu te mostro algumas das moedas que eu tenho aqui na minha carteira, beleza? Bom, mas a parte de renda passiva na Binance, para você encontrar, você vem aqui no menu Finanças e seleciona essa opção, Binance Earn. Bom, eu imagino que o primeiro lugar que todo mundo olha quando está nessa página aqui é o API. API é o ganho estimado por ano, Annual Percentage Yield. Então é estimado que para você fazer, por exemplo, staking de AXS, que é o token do Axie Infinity, você receba 152% ao ano. Tá bem mais interessante do que a BlockFi, né? Mas calma, que sempre quando a gente tem um potencial maior de lucro, a gente tem mais risco envolvido,
ok? E aqui, repare que essas opções, você tá no que a Binance chama de ganho garantido. Você também tem esse outro menu aqui de alto rendimento. Lembra que eu mostrei naquela tabela de farming? Bom, aqui a gente está falando de farming. Então, você provê liquidez para o mercado, você se torna um provedor de liquidez e você pode obter, não é obtenha com toda certeza, altos rendimentos, ok? Então você escolhe o par de moeda que você quer prover liquidez, por exemplo, Radium, USDT e Tether, e você recebe como recompensa por isso alguns BNBs, legal? Não vou entrar nesse vídeo aqui na parte operacional, senão o vídeo vai ficar muito longo, mas você já tem uma visão geral, você viu alguma teoria, você está vendo as ferramentas práticas e você vai formando um entendimento cada vez mais completo desse universo de renda passiva com criptos, legal? Voltando aqui para o ganho garantido, bom, se a gente fosse, por exemplo, fazer staking de AXS do X-Infinity, vamos clicar aqui no stake. Olha, você já nota que aqui se trata de staking bloqueado. O que é isso? O staking bloqueado é diferente do staking flexível. Se eu for fazer staking bloqueado, eu coloco meus tokens, meus AXS, e como o próprio nome diz, ele fica bloqueado por esse tempo aqui, por 10 dias, por 30 dias, por 60, e eu recebo esses juros aqui proporcionalmente a esse período. Eu recebo 152% de juros anuais, porém na proporcionalidade de 10 dias. Ainda nesse vídeo, vou te mostrar uma ferramenta gratuita para você fazer esses cálculos de uma forma bem simples. No staking flexível, eu deixo ali minha moeda fazendo staking, mas eu posso retirar ela, eu posso pegar para mim novamente a qualquer momento. Bom, quais são os riscos envolvidos? Bom, você já viu essa tabela comparativa, já viu algumas ferramentas? Salve esse vídeo aqui que ele vai te ajudar futuramente no seu estudo de renda passiva. E olha só, para você tomar a melhor decisão de qual dessas maneiras melhor se aplica a você, vamos mostrar algumas características de cada uma delas. O yield farming, como você já viu, ele tem um maior potencial de lucro, mas em contrapartida ele também tem maior risco. Eu já vou te mostrar o risco de cada um desses aqui. O staking, ele tem um lucro potencial e também um risco que eu considero moderados. Já o lending, ele tem um menor lucro, lembra que a gente viu ali a BlockFi? E ele também tem o menor risco. A BlockFi e outras plataformas que eu te mostrei aqui, a própria Binance, a Ledn, a Nexo, são plataformas que já são sólidas, muitas delas são reguladas, elas são auditadas, ok? E é claro, você para investir deve fazer a sua própria pesquisa, mas via de regra aqui o risco é menor, por isso o lucro é menor. Mas quais são os riscos envolvidos? No farming, a gente tem um risco chamado de impermanent loss, ou perda impermanente. Vamos supor que você está dando liquidez para o par PancakeSwap e BNB, por exemplo. Você coloca no pool de liquidez uma quantidade equivalente de cada um desses. Você coloca 50% do capital que você está investindo em BNB e 50% em PancakeSwap. Porém, cada um desses ativos é volátil, cada um deles varia conforme o tempo. E quando a valorização deles é desbalanceada, você tem a tal da perda impermanente. Vamos supor que o Cake se desvalorize mais do que o BNB. O que você vai precisar fazer? Isso aí vai estar no contrato inteligente em que você vai estar fazendo o seu negócio ali, o seu empréstimo. Você vai ter que abrir mão de parte do seu BNB para manter aquela proporção do seu capital emprestado 50 por 50. Por que ela é impermanente? Porque você pode reverter essa perda caso o Cake venha a se valorizar frente ao BNB. Porém, essa é uma operação mais complexa e que exige mais conhecimento de mercado. Por isso, o potencial de lucro também é maior.
Então tem os dois lados da moeda. Potencial de lucro é bem mais interessante, porém há o risco sério de perder em permanente. Também tem o risco de contrato. Aqui a gente está falando de plataformas DeFi descentralizadas, e nessas plataformas a gente tem os smart contracts, tá ok? A execução desses contratos que regula essa negociação, ela é automática, feita por contratos inteligentes. Esses contratos são auto-executados por algoritmos, tem um software por trás, e softwares podem dar bugs, ok? Então você tem um risco do contrato, por exemplo, de dar algum bug. Você também tem o risco de golpe, porque tem muitas plataformas que a gente não conhece quem são os desenvolvedores, quem é a equipe criadora, quem é o CEO, a gente não conhece quem está por trás disso. Então, quando as pessoas estão protegidas pelo anonimato, se além de ter essa proteção do anonimato, elas também têm má fé, elas têm ali um prato cheio para aplicar um golpe. Portanto, se você pretende fazer yield farming, você tem que se aprofundar em conhecimento de mercado e na pesquisa da plataforma em que você vai fazer, ok? Via de regra, essas plataformas que eu falei aqui têm um bom grau de segurança, mas quando você for se aprofundar na pesquisa, você vai encontrar outras plataformas que têm mais necessidade de liquidez. Se elas têm mais necessidade de liquidez, elas pagam mais por liquidez. E aí, talvez a ganância fale alto e muitas pessoas vão atrás desse potencial de lucro e acabam deixando de fazer essa pesquisa e acabam correndo mais riscos, ok? O staking também tem o risco do contrato, ele tem o risco da queda do ativo preso com ele. Então eu acabei de te mostrar ali o caso do Axie Infinity. Eu deixo ali preso 10 dias, 20 dias, 30 dias, conforme o ajuste que eu queira fazer ali na Binance ou em outra plataforma, por exemplo. Então vamos supor que ele caia 10% hoje e eu vejo ali graficamente com essa queda de 10%, a tendência é que logo em seguida ele caia 20, 30, ele tem uma queda mais acentuada. Se eu tenho staking flexível, eu vejo uma pequena queda, eu posso recuperar o meu token. Se o staking não é flexível, eu não tenho o que fazer. Eu vou receber ao final desse período que eu resolvi fazer staking, uma proporção. Então vamos supor que eu coloco ali 10 Axie Infinities, aqui é só um exemplo didático, eu vou receber 1, porém o valor desses 11 pode ser menor do que o valor dos 10 que eu investi inicialmente antes de uma queda, beleza? Esse é o risco envolvido. O lending, por outro lado, você tem um risco de golpe. Essas plataformas que eu listei aqui têm, em princípio, um bom grau de segurança, mas isso não isenta você, como investidor, de fazer uma pesquisa mais aprofundada para evitar. Você está emprestando seu dinheiro. Quem está recebendo esse dinheiro pode ter um golpe, um risco. Não estou falando que o risco é alto, mas o risco existe. Em cada um desses casos aqui, eu não mencionei o grau de risco. O risco existe. Quanto mais conhecimento a gente tiver do que a gente está fazendo, menor vai ser o risco, ok? Bom, essas plataformas também, pelo fato de serem centralizadas, elas têm um risco de sofrerem um hack, por exemplo, ok? Essas aqui também têm esse risco de hack. Vantagens e desvantagens de cada um, acho que a gente já cobriu esse ponto aqui, né? Se você está começando agora, recomendo você começar ou por staking ou por lending, não por farming. Se você quiser começar por farming, ok. O que eu te recomendo? Recomendo você começar fazendo farming com uma quantidade pequena do seu capital, com gerenciamento de risco, para você ganhar não tanto lucro, mas sim experiência, entendimento do mercado. Legal? Cuidados que você deve tomar. Além do que eu já mencionei, nunca abra mão de fazer a sua própria pesquisa. Sempre procure o fundamento por trás e tenha em mente que a ganância, ou seja, o desejo desmedido, o desejo descontrolado por ter altos lucros, é algo que
cega, que limita a sua racionalidade e faz com que você caia em furadas, porque a nossa mente ela cria justificativas racionais para explicar algo que a gente deseja de forma ardente. Então, para você ser um investidor de sucesso, você precisa ter um autoconhecimento, entender como funcionam os seus processos mentais, entender como funciona o seu processo emocional e também, além de ter autoconhecimento, ter um conhecimento profundo também do mercado. Onde fazer na prática, já te mostrei aqui na Binance, tem a PancakeSwap, tem a Uniswap, tem a SushiSwap, tem a BlockFi, tem a Ledn, tem a Nexo. Aqui na PancakeSwap, por exemplo, que você acessa através do pancakeswap.finance, e é bom dizer isso porque você tem que estar sempre atento para acessar sites oficiais das DEX, aqui no caso. Bom, aqui você tem essa opção, ganhe uma renda passiva com criptomoedas. Você tem a opção explorar, a opção aprender, aí você fuça, também tem outros tutoriais no YouTube. Quero te mostrar agora algumas ferramentas que vão te ajudar nesse processo e também o tamanho desse mercado. Esse site aqui, o CoinGecko, eu vou deixar o link aqui na descrição, ele te mostra a lista dos top pools de yield farming por valores bloqueados, ok? Então você está vendo que, por exemplo, o Sushi tem um valor travado atualmente de 1,3 bilhões de dólares e os retornos estimados estão em 19% anualmente. E aqui você também tem ferramentas como calculadora de perda impermanente, calculadora de API. Então você pode, por exemplo, simular uma determinada quantidade, $1.000, vamos supor que você receba 100% de API. Obviamente, você vai receber 100% ao ano, você vai receber $1.000. Você vai dobrar o seu capital depois de um ano, se você tiver esse API. E mensalmente, quanto que você vai receber? Mensalmente, você vai receber 8,33%, $83. E diariamente, ok? Isso aqui ajuda você a identificar os projetos que mais fazem sentido para você em termos de retorno sobre o investimento. Aquele site é bem interessante para quem tem interesse em fazer yield farming e para quem tem interesse em fazer stake. Esse site aqui, também vou deixar o link na descrição. Esse site aqui lista os top 10 criptoativos por valor de stake, ok? Primeiro deles Cardano, depois Solana, depois Polkadot, Ethereum 2.0, Terra, Avalanche, Algo, ok? Então aqui você tem também uma visão geral do mercado. A da Cardano, a gente tem nada mais, nada menos do que 51 bilhões de dólares em staking. Solana já tem até mais, 57 bilhões. Olha aqui a variação de preço de DOT nas últimas 24 horas. DOT é uma das moedas que eu tenho. Lembra que eu te falei que eu vou te mostrar algumas moedas da minha carteira, né? Bom, essa é uma que eu tenho. Aqui você também vê nessa coluna a estimativa de recompensa por stake em cada um desses ativos. E lembra que eu falei que eu te mostrar também o tamanho desse mercado? Bom, esse site aqui ajuda a ter uma visão macro também do mercado de DeFi. Olha o tanto de valor que tem bloqueado nas DeFis, 89 bilhões de dólares. É um mercado grande, mas o que mais impressiona não é o tamanho, e sim a taxa de crescimento. Se você acompanha com mais regularidade esses indicadores, você tem uma noção inequívoca de que o mercado cripto é um mercado ainda bebê, porque ele tem muito para crescer. E se você ficou até agora no vídeo, eu vou te compensar mostrando não quanto eu tenho, mas alguns ativos que eu tenho na minha carteira aqui da Binance, ok? Como não poderia deixar de ser, Bitcoin é uma moeda que não pode deixar de ter em nenhuma carteira de investimento criptos, nem tampouco Ethereum, e outra que eu gosto muito, inclusive já fiz vídeos sobre ela aqui no canal, Cote, Atom, que é o token da Cosmos, Luna, que é o token da Terra, Avax, Avalanche. Lembra que eu também falei de Polkadot, de ontem para hoje 20%? Então, tá aqui na minha carteira também. Aqui eu acho que você pode ver o restinho de Link, né? Chainlink também é uma excelente moeda, um excelente protocolo. Bom, as demais eu deixo para outros vídeos aqui.
Obviamente, esse assunto de renda passiva com criptomoedas é um assunto amplo e cada um desses pontos aqui gera desdobramentos, mas infelizmente é impossível de cobrir cada aspecto de um assunto tão gigantesco quanto esse num único vídeo. Então, se tem algum ponto que você quer que eu trate com mais profundidade em outro vídeo, deixa aí nos comentários para eu saber. Se você não é inscrito no canal, obviamente se inscreve e também deixa um joinha para o YouTube entender que esse conteúdo foi bom para você. Obrigado por assistir até aqui, um grande abraço e até a próxima.